Vamos dar uma olhada de perto no que o relatório PNRQ, de 2025, revelou sobre as escolas de Lagoinha. Para quem é da área da educação, professor, gestor, esses dados são, na verdade, um ponto de partida fundamental para a gente entender o que está acontecendo de verdade nas nossas salas de aula. Tudo começa com uma pergunta, né? E a pergunta aqui é bem direta. Qual é o verdadeiro retrato racial das nossas escolas? Porque, olha, uma coisa são os números oficiais, outra coisa é a história que eles realmente contam. E é isso que a gente vai investigar agora. Bom, para começar essa análise, nosso ponto de partida tem que ser os dados oficiais. Sabe, aquela primeira fotografia que a gente tem da situação? Olha só o que o Censo Escolar Oficial nos diz. Na rede municipal, temos 330 alunos declarados como brancos, 76 como negros ou pardos, um indígena e 46 que não tiveram a cor declarada. À primeira vista, parece um cenário bem claro, né? Mas a pergunta é, será que esses números se sustentam quando a gente cava um pouco mais fundo? Pois é, e é exatamente aqui que a coisa começa a ficar mais complexa. Porque esse retrato, bom, ele pode não estar mostrando a imagem inteira. Quando a pesquisa foi ouvir as famílias diretamente, a gente vê uma história um pouco diferente. De 286 famílias que responderam, 214 se declararam brancas, 60 como pardas e só 10 como pretas. Percebe? Aquela categoria negro/parda do censo se quebra e um número bem específico chama muito a atenção. 10. Apenas 10 famílias. No universo de quase 300, só 10 se identificaram como pretas. É um número muito, muito baixo. E é esse número que nos faz parar e pensar, e que nos leva ao coração dessa discussão. E o mais interessante é que o próprio relatório chama a atenção para isso. Tem uma citação que diz assim, ó, fato contraditório se observarmos o fenótipo das crianças na entrada ou na hora do intervalo. Traduzindo, o que se vê no dia a dia da escola, no pátio, na hora da entrada, não bate com o que está no papel. Então, a gente chega na grande pergunta, né? O que explica essa diferença toda? Por que a autodeclaração das famílias desenha um cenário, enquanto a observação do dia a dia na escola parece mostrar outro? A questão fica ainda mais específica. Por que existe essa dificuldade, essa relutância em se autodeclarar como pessoa preta? E a resposta, como o relatório aponta, não é simples. Ela está ligada a questões sociais muito mais profundas. O relatório traz um conceito-chave aqui, o racismo estrutural. A ideia é que, historicamente, a sociedade brasileira construiu uma série de estereótipos negativos em torno da identidade negra. Isso acaba gerando, muitas vezes, uma dificuldade, um constrangimento na hora de se declarar. E aí a categoria parda pode acabar sendo usada como uma forma de se afastar um pouco dessa identidade que foi tão estigmatizada. E olha que interessante, a percepção sobre isso tudo não é igual para todo mundo. A pesquisa mostrou que a maioria das famílias que se declararam pretas, elas percebem sim que existe tratamento diferente com as crianças. Mas essa mesma percepção não aparece na maioria das famílias brancas e pardas. Isso mostra claramente como a vivência de cada um molda a forma como o racismo é visto, ou não. Ok, e a equipe escolar? Como os profissionais da educação entram nessa história? Como eles percebem essa realidade? E, mais importante, como se sentem para lidar com ela? Os próximos dados são, na verdade, um convite para a gente olhar para dentro. E aqui os números são bem impactantes. Metade da equipe escolar afirmou que não reconhece a existência de desigualdades raciais na escola. E quase 31% disseram que nunca nem pararam para pensar sobre o assunto. Se a gente somar isso, dá mais de 80% da equipe que ou não vê o problema ou nunca refletiu sobre ele. É um ponto de atenção bem grande. Mas aí vem uma coisa curiosa, quase um paradoxo. Apesar da maioria não enxergar o problema, mais de 61% se sentem só parcialmente preparados para falar sobre o assunto. O que isso quer dizer? Que talvez lá no fundo exista uma noção de que faltam ferramentas, de que falta preparo para lidar com essa questão, mesmo que ela não seja reconhecida abertamente. Então, o que fica evidente aqui é uma lacuna, uma necessidade muito clara de formação, de capacitação, um preparo que ajude a equipe a, primeiro, conseguir identificar essas dinâmicas e depois a saber o que fazer, como agir para construir um ambiente escolar que seja de fato antirracista. Certo, diante desse diagnóstico todo, a pergunta é, e agora, o que fazer? A boa notícia é que o relatório não fica só no problema. Ele também aponta caminhos, dá recomendações bem práticas. São 4 recomendações principais. Primeiro, fortalecer as regras do jogo, ou seja, colocar o tema de vez nos planos escolares, nos currículos. Segundo, que é essencial, oferecer formação continuada para todo mundo da equipe.
Terceiro, buscar materiais didáticos mais diversos, que mostrem outras realidades e combatam estereótipos. E quarto, abrir o diálogo, promover uma gestão que converse com a comunidade escolar sobre isso. No fim, tudo isso nos leva a uma reflexão que é também um chamado. Como é que a gente pode, trabalhando em conjunto, construir uma escola onde cada aluno, cada aluna consiga se enxergar, se reconhecer e, principalmente, se sentir valorizado? O diagnóstico está na mesa. Agora, construir as soluções é uma tarefa de todos nós.